Olá, por aqui o professor Tutor Jorge, acompanho vocês na disciplina de Contabilidade Rural. E como estamos chegando nas semanas de provas, de avaliações, eu queria dar uma passada aqui na apostila, no conteúdo, e fazer alguns destaques, alguns comentários aí do conteúdo para vocês. Mas vejam, isso não isenta de vocês estudarem a fundo a apostila, só vou fazer alguns destaques aqui para ajudá-los aí na preparação da avaliação, né? Além de estudar a fundo aqui a apostila, vocês precisam ir lá na biblioteca virtual, olhar os outros documentos complementares que a gente tem lá, assistir os outros vídeos que nós temos lá. Bem, vocês sabem que a nossa apostila está separada em 3 grandes temas, né? Então, primeiro, eu vou começar pelo tema 1, enfatizando alguns pontos aqui da apostila, né? Então, o tópico 1 lá coloca o que é a contabilidade, os usuários, os princípios básicos da contabilidade. O tópico 2, ele ensina quais são os elementos patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? O tópico 3 do tema 1 fala da importância da contabilidade para o meio rural. E o tópico 4, né, o último tópico do tema 1, fala da formalização das empresas, da natureza jurídica para quem trabalha no meio rural. Então vamos começar aqui pelo conteúdo. Então, a primeira coisa, a apostila conceitua o que é a contabilidade. Então, está aqui, né, está destacado o que é a contabilidade. Basicamente, a contabilidade ela cuida do patrimônio, né, e aqui a apostila enfatiza patrimônio das entidades. Então, vamos começar ali a destrinchar o que são as entidades. As entidades podem ser pessoa física, né, que é fácil de você entender, o CPF, né, as pessoas naturais, pessoas físicas, mas as entidades também podem ser as pessoas jurídicas. E aí, pessoa jurídica aqui entendida no conceito mais amplo possível, tá? Pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma cooperativa, pode ser uma empresa limitada, os mais diversos tipos de empresas, inclusive as sem fins lucrativos, também será uma entidade. Então, a contabilidade vem cuidar do patrimônio de todas essas entidades, tanto as pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. E o que a gente entende pelo patrimônio? Né? O total do ativo, passivo e o total do patrimônio líquido. Então, isso que compõe o patrimônio das entidades. Ativo, passivo, mais patrimônio líquido. Aqui, é importante também vocês terem em mente as funções básicas da contabilidade, que são 5 funções. A primeira dela é registro, né? Registrar os fatos que acontecem aí na entidade. E o que são esses fatos? Então, toda vez que você vende um produto, que você faz um financiamento no banco, que você compra algum produto do fornecedor, tudo isso são fatos que acontecem no dia a dia das entidades. E a contabilidade se encarrega de registrar todos esses fatos. Ela também cuida da organização, né? Manter a ordem dos documentos, um sistema de controle adequado para a entidade. Então, registrar, organizar. Aí, a demonstração. Vocês viram, lendo a apostila, que a contabilidade tem uma série de relatórios, um monte de relatórios. Eu destaco 2. O balanço patrimonial e a DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício. Então, todos esses relatórios, mas com ênfase nesses 2, são os demonstrativos que vão mostrar como que está a situação da entidade. Bom, a contabilidade fez os demonstrativos, aí ela vai analisar como é que estão esses demonstrativos. Se deu lucro, deu prejuízo, se o patrimônio avançou ou não avançou. E a quinta e última função é acompanhar as modificações do patrimônio. Então, ela vai verificar a evolução patrimonial da entidade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Ao longo, comparando de um ano para outro ano, de um período para outro período, se ela evoluiu, se o patrimônio aumentou ou diminuiu. Então, atentos aí a essas 5 funções da contabilidade. Usuários da contabilidade é bem tranquilo, né? Esse não vou nem comentar, tem uma figura aqui que mostra todos os usuários, aqui embaixo também tem uma tabela que mostra todos os interessados, né? Então, governo, funcionários, fornecedor, todo mundo tem um determinado interesse aí em torno da contabilidade. Aqui sim, princípios básicos que regem a contabilidade. Isso aqui é bem, bem, bem importante. Então, tem 6 princípios aqui. Vou começar aqui de baixo para cima. O princípio da prudência, o que ele fala? Que quando você vai registrar os seus bens e direitos e as receitas, pela prudência, você vai registrar com o menor valor. Já quando você vai registrar suas obrigações e despesas, você vai registrar pelo maior valor. Então, o que a contabilidade está fazendo aqui? Ela está sendo prudente, né? Receitas pelo menor valor e despesas, as obrigações, pelo maior valor.
Temos também o princípio da competência. Então, o que o princípio da competência diz? Se um fato contábil, a gente falou um pouco o que são os fatos contábeis, ele ocorre num determinado período, ele tem que ser registrado dentro daquele período de competência. Como assim? Imagine que você fez uma venda de um produto agora, no mês de setembro, e que esse produto, o teu cliente vai te pagar parcelado. Vai pagar em outubro, novembro e dezembro, em 3 parcelas. Pelo princípio da competência, não importa se você vai receber parcelado. Pela competência, você vai registrar no mês de competência. Então, a nota fiscal saiu ali no mês de setembro, a venda foi feita ali no mês de setembro, vai ser da competência setembro. Despesas ou custos, salário, por exemplo. Você paga o salário da competência de setembro. Né? Imagine também que você fez uma compra de um insumo com o teu fornecedor e vai pagar, sei lá, em 10 parcelas. Pelo princípio da competência, não importa se você vai pagar em 10 parcelas. Se você comprou em setembro, tem que ser registrado na competência de setembro e assim por diante. Registro pelo valor original, né? Então não pode distorcer as transações, os fatos contábeis, tem que ser pelo valor original. E como estamos no Brasil, precisa ser registrado em reais. Isso que fala o princípio do registro pelo valor original. Princípio da oportunidade, gravem as questões aqui de íntegras e tempestivas, né? Então, íntegra se refere a abranger todos os fatos contábeis, você não vai registrar uma coisa ali pela metade, vai ser pela íntegra da informação. E tempestivo, né, ele se refere a ser divulgado no momento adequado. Né? Então, tempestivo, não adianta um fato contábil acontecer agora em setembro, você ir registrar na tua contabilidade daqui a um ano. Então, tem que ser tempestivo, tem que ser mais próximo possível do momento que ocorreu o fato contábil. O princípio da entidade é bem fácil, né? A gente parte do pressuposto que as entidades, seja física ou jurídica, vai ter um prazo indeterminado das suas operações. E eu deixei por último aqui para destacar bastante o princípio da entidade. Né? Como a contabilidade cuida do patrimônio, o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade. Então, a contabilidade trata do patrimônio e está dentro do princípio da entidade. E então você não pode misturar as entidades, não pode misturar as pessoas físicas com as pessoas jurídicas. Mas eu sou o dono do negócio, né? Mas imagine lá que você tem uma empresa, você é o dono, né? Então você tem ali o seu CPF, mas você é o dono, você tem produtos ali que você vende. No dia a dia você vai ter que separar essas entidades. Né? As receitas e as despesas ali da tua operação, né? As receitas dos produtos vendidos, as despesas para tocar aquela operação, aquele negócio, é da entidade ali produtora. A tua pessoa física vai ter lá que você vai precisar comprar roupa, vai precisar se alimentar, vai ter as suas despesas pessoais, é da tua entidade pessoa física. E o que mais a gente vê, né, nas empresas, principalmente empresas de pequeno porte ou nos pequenos produtores rurais, é misturar as despesas. Então, pelo princípio da entidade, não pode. Mas por que não pode? Porque ao final de um período ali, como é que você vai saber se a tua operação deu lucro ou prejuízo se você coloca as suas despesas pessoais dentro da tua operação, dentro do teu negócio? Ou vice-versa. Às vezes se faz um financiamento para a tua operação no teu nome de pessoa física. Não dá também. Vai lá e compra insumos, compra um maquinário com o teu cartão de crédito da pessoa física. Você está misturando as entidades. Isso não pode. Então, no final do período, você nunca vai saber se pelas suas próprias pernas aquela operação teve lucro ou prejuízo. Por isso que precisa separar. Então, como é que faz? Eu sou o dono do negócio, preciso manter minhas despesas pessoais, eu dependo aqui do negócio. Então, você vai elencar dentro da tua operação um salário para você, que a gente chama de prolabor. É a retirada do empreendedor, do dono do negócio. Vai estipular um valor com uma retirada mensal e vai registrar na tua contabilidade. Então, vai embutir nos custos, nas despesas dos teus produtos. E esse prolabor, esse salário, vai ter que cobrir as suas despesas da pessoa física. Então, é assim que vai funcionar. 6 princípios, bem importante vocês conhecerem esses princípios. Características qualitativas, não vou comentar, é bem fácil, é só vocês lerem aqui que vocês vão entender direitinho o que são eles. Aqui sim, elementos patrimoniais. Né? Então, como a gente está falando de contabilidade, que cuida do patrimônio, a gente tem os elementos patrimoniais, que é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Do lado esquerdo, quando você abre o balanço patrimonial, e na apostila tem ali exemplos, né? Do lado esquerdo nós vamos ter o ativo. O ativo é tudo que é bens e direitos. E do lado direito do balanço, a gente vai ter o passivo, que são as obrigações. Então, ativo, bens e direitos. No passivo, as obrigações.
O que são bens e o que são direitos? Bens é tranquilo de você ver. Todos os bens que a entidade, que a empresa tem ali. Então a entidade tem um maquinário, é um bem. A entidade tem um trator, um veículo, é um bem. Ela tem um barracão, ela tem um imóvel, ela tem um galpão, são bens. As sementes, a lavoura que está lá plantada, são bens. Né? Um pomar, se for um produto que você comercializa, são bens. Né? Então tudo aquilo que é os bens palpáveis, os bens tangíveis, né? Adubo, defensivos, herbicidas, né? Tudo são bens. Funcionários, colaboradores são bens? Não. Isso é força de mão de obra, não são bens. Dinheiro que você tem no caixa da empresa é bem. O dinheiro que está no banco também é um bem. E direitos. Você vendeu lá para o seu cliente e parcelou para ele em 30, 60, 90 dias. Então você tem um direito de receber esses valores dele. Então vai estar do lado esquerdo também do balanço. E do lado direito, todas as obrigações. Você fez um financiamento com o banco, vai cair do lado direito como um passivo, como uma obrigação. Você comprou alguma coisa de um fornecedor, vai cair do lado direito do balanço como uma obrigação. E você tem o patrimônio líquido, que é a grana inicial que os sócios, o que o dono da empresa, iniciou ali o empreendimento. Né? Então, para começar lá atrás, ele teve que comprar semente, teve que comprar um maquinário, alguma coisa para colocar a operação em pé, então ele botou um dinheiro, vai lá dentro do patrimônio líquido, é o capital social. E eventualmente o lucro que vai dando em cada período também a gente registra ali dentro do patrimônio líquido. Então esses são as entidades patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido. Eu falei de bens tangíveis, mas a gente tem também alguns bens intangíveis, que é aquele que a gente não consegue colocar a mão. Por exemplo, um software é um bem intangível. A marca, né? Você registrou a marca lá no órgão competente, né? Uma Friboi, uma Ford, uma Itambé da vida. Essa marca, ela é um bem intangível. Você inventou uma forma diferente, um processo ou um sistema diferente lá e registrou uma patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, do INPE. Esse registro dessa patente é um bem intangível. Na área rural, a gente tem um bem intangível que até é bem comum, né, que a gente chama de localização geográfica da propriedade. Né? Isso é um bem intangível. Né? Até um aluno me perguntou isso, queria esclarecer aqui, que é o IG agroalimentar. Então o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele faz toda uma pesquisa numa determinada região que é conhecida por produzir um produto e fica famoso por aquilo, e fornece esse IG agroalimentar, essa localização geográfica da propriedade. Eu vejo um exemplo bem que todo mundo lembra, os vinhos no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, Vale da Uva Goethe. Esse, no caso, é em Santa Catarina, mas a gente tem o Vale da Uva também no Rio Grande do Sul. Esses dois vales da uva foram registrados aí pelo INPE, né? São regiões conhecidas pela produção do vinho, então eles ganham esse IG agroalimentar. Nós temos o do queijo, né? Na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, também receberam uma espécie de um selo. Né? O INPE diz, é uma área, uma localização geográfica conhecida pela produção do queijo, e assim por diante. O café, aqui é o do vinho do Rio Grande do Sul, né, que é o Vale dos Vinhedos, que eu comentei, e assim por diante. No Rio Grande do Sul tem o litoral norte gaúcho conhecido pelo arroz, né, e está aqui os vários exemplos. Então, bens intangíveis. Aqui detalhe um pouco mais, né, essa aqui é uma fórmula bem importante de vocês conhecerem. Se eu tenho do lado esquerdo todo ativo, né, eu somo todo ativo, que são meus bens e direitos. Transformo tudo aquilo em dinheiro para ver se eu pago o meu lado direito, que é as minhas obrigações, o meu passivo. Se o ativo menos o passivo der um resultado positivo, meu patrimônio líquido ali vai ser positivo, né? Eu vou ter uma situação positiva. Se o meu ativo for menor que o meu passivo, eu vou ter uma situação negativa, minha empresa está deficitária, né? Eu vou estar endividado. Bom, aqui tem um exercício, né? Então, veja lá, citando isso. Suponha que o meu ativo é 20 mil reais, o meu passivo é 16 mil reais. Então, ativo menos passivo, 20 mil menos 16, 4 mil. Está numa situação positiva, logo o meu patrimônio líquido vai ser 4 mil. Então, PL é igual, patrimônio líquido é igual ativo menos passivo. Né? Que é exatamente isso que está escrito aqui na estática patrimonial. Ativo maior que o passivo, situação positiva. Ativo menor que o passivo, situação negativa. Ativo igual ao passivo, situação nula. Né? O que eu tenho no meu ativo bate o que eu tenho no meu passivo. Né? Então, isso que eu queria comentar para vocês de
balanço de elementos patrimoniais. Dando sequência aqui ao nosso tema 1, dentro da contabilidade a gente tem alguns conceitos. Receitas, despesas, custos, vamos ver cada um deles. Receita é bem simples de entender. Eu estou falando da receita, dos valores provenientes da venda do produto da tua operação. Né? Então, vendo arroz, vendo feijão, vendo milho, este valor são as receitas. Bem tranquilo de entender. Mas também existem outros tipos de receita. Imagine que você tenha uma aplicação financeira lá da tua operação num banco e rende juros, né? Então juros ativos. Vai ser um tipo de receita. Eu tenho um imóvel lá da tua operação que eu aluguei, não estou usando, eu aluguei. Vai ser um tipo de uma receita. Uma receita bem tranquila. E aí a gente tem as despesas e os custos, né? Então despesas representa a saída de recurso, né? E com a saída de recurso ele diminui o lado esquerdo, né, o ativo, e pode aumentar o teu passivo. Então, exemplo, água, luz, telefone, aluguel que você paga, contribuição da Previdência Social, despesas bancárias, impostos, material de escritório, salários, tudo isso vai cair na despesa. E por outro lado, a gente tem os custos. Gravem. Custos tem a ver diretamente, veja a palavra, diretamente com a questão da produção, dos produtos que você vende. Então, a matéria-prima, né, semente, adubo, mão de obra. Se for a mão de obra que está envolvida ali para produzir os produtos que você vai, diretamente envolvida com os produtos que você vai vender, vai ser caracterizada como custo. Mas se for a mão de obra, por exemplo, aquela pessoa que trabalha somente no escritório, lá na área comercial, ou uma secretária, alguma coisa assim, e não está envolvida diretamente com a produção, vai ser esse salário lá da pessoa do escritório, vai ser uma despesa e não um custo. O custo tem que estar ligado diretamente com a produção. Manutenção, né, o combustível do trator, ou o conserto do trator, por exemplo, né, o mecânico que você pagou, embalagem, tudo que você envolver ali para produzir o que você vai vender. Energia elétrica vai ser um custo, né, se for ali os equipamentos, as máquinas que você está usando na produção. Se for a energia elétrica lá do escritório, aí vai ser uma despesa. Água, a mesma coisa e assim por diante. Você tem que pensar, está envolvido diretamente com a produção, é custo. Senão é caracterizado como uma despesa. Então essa é a diferença ali de custo, despesa e as receitas. Os relatórios contábeis, né, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, são os dois principais, mas a gente tem todos esses outros aqui dentro da contabilidade. Foco nosso principal aqui para vocês, o balanço e a demonstração do resultado do exercício. Se vocês saírem entendendo, dominando esses dois, nossa, já é um salto. Então aqui a gente tem uma representação de um balanço patrimonial. Como eu comentei, do lado esquerdo sempre o ativo, que são os bens ou direitos, né? Então, ó, adubo, semente, defensivos, bem tangível, palpável, está aqui como bens. O que é disponível? É o dinheiro que você pode ter no caixa da sua empresa, ali, dinheiro vivo, no cofre, numa gaveta, tal, ou o dinheiro que você tem na conta bancária, são os disponíveis. É um bem também, né? Outros ativos aqui mobilizados, uma terra, uma benfeitoria, um galpão, um silo, as plantações, né? O cafezal, as máquinas, móveis, utensílios, tudo isso está na coluna do ativo, que são bens ou direitos. Um exemplo de direito, você vendeu um produto aqui, você vendeu café, né? Aí vai aparecer aqui dentro do ativo duplicatas a receber, né, do café que você vendeu. Então é um direito, as duplicatas a receber vai ser um direito. E aqui do outro lado, está o passivo. Do lado direito do balanço, a gente tem o passivo, né? Você comprou alguma coisa do fornecedor, vai entrar uma conta aqui no passivo. Os salários, é uma obrigação que você tem de pagar. Então, está aqui imposto, uma obrigação. Financiamentos, obrigação. Ó, tem financiamento aqui e tem financiamento aqui. Vamos conversar um pouquinho disso. Vejam, tanto no ativo como no passivo, você tem circulante e não circulante. Por que tem isso, professor? Como é que eu separo isso? Como é que eu entendo isso? Basicamente, vai ser ativo circulante ou ativo não circulante, passivo circulante ou passivo não circulante, se a referência é o prazo ali do exercício anual. Então, imagine que o teu exercício anual é de janeiro a dezembro. Se você tiver uma conta ali que seja dentro desse período, dentro dos 12 meses ali do teu exercício anual, vai estar sempre no circulante, menor do que 12 meses. Se for uma conta que ultrapasse ali os 12 meses, acima de 12 meses, vai estar no não circulante, seja ativo ou seja passivo. Então, bem esse exemplo aqui dos financiamentos. Ó, esse financiamento que está dentro do passivo circulante,
eu sei que esses 850 reais aqui vão ser pagos dentro do exercício de 12 meses. Por isso que ele está no circulante. E esse financiamento aqui que está no não circulante é um financiamento, são as parcelas que vencem acima dos 12 meses. E assim, qualquer conta que você for analisar vai ter isso, né? Se for menor de 12 meses, vai estar no circulante, ou no ativo ou no passivo, e acima de 12 meses vai estar no não circulante. Então, ativo de um lado, passivo do outro, e o outro elemento patrimonial para fechar o balanço é o patrimônio líquido, que eu comentei com vocês, que é o dinheiro que o sócio, que o dono da empresa investiu. Então, esses 7 mil capital social é quanto ele colocou no começo lá para comprar semente, comprar algum equipamento, enfim, para começar a operação dele. Aí ficou registrado ali na contabilidade, capital social, foi colocado nessa entidade, nessa empresa, 7 mil reais. Então, esses 7 mil reais não é mais da pessoa física. A pessoa física colocou na empresa 7 mil reais, esses 7 mil reais passou a ser da entidade da tua operação ali. Não importa se está formalizado ou não está formalizado, mas só para a gente separar lá as entidades, da pessoa física e da pessoa jurídica. Tá? Depois nós vamos falar aí da formalização. Por enquanto vamos entender aqui. Né? E aqui, num período, deu um lucro, ele registrou ali. Vejam aqui, ó, 13.200 é o total do ativo, né? A soma do circulante, não circulante, todas essas contas aqui deu 13.200. E desse lado aqui, do lado direito, vejo que também tem 13.200. Mas como o professor é igual, sim, o balanço ele tem que fechar igual. O lado do ativo tem que ser igual ao lado do passivo mais patrimônio líquido. É um espelho, ele é igual. Então vejam, aqui ó, se você somar aqui os 13.200 do lado do ativo, menos o passivo aqui, né, que é o passivo circulante e não circulante, você vai ter ativo menos passivo. Se você fizer a conta aqui, vai dar um resultado positivo de 10.800. É exatamente o valor que está aqui, ó, 7.000 mais 3.800 do lucro, é 10.800. Por isso que fecha um lado com o outro, porque o lucro, a diferença, eu vou colocar aqui dentro. Então ele acaba sendo um espelho, 13.200 para cá, 13.200 para lá. Então veja, o que o balanço ele quer fazer? Ele quer representar o teu patrimônio. Então está tudo aqui. Todos os teus bens e direitos de um lado e todas as tuas obrigações do outro lado e mais o dinheiro que os sócios colocaram. Né? Então é um retrato da tua operação em determinado momento. Uma fotografia. Então imagine que hoje eu vou encerrar as operações e vou transformar todo o lado do ativo aqui em dinheiro. Né? Vou pegar tudo aqui, vou vender, vou transformar em dinheiro, vou ter 13.800. O meu ativo cobre as minhas obrigações, ou seja, cobre o meu passivo. Nesse exemplo aqui, os 13.200 cobre todo o passivo aqui, todas as obrigações, e sobra ainda 10.800, que é 7 do capital social que foi investido lá atrás e mais 3.800 do lucro. Né? Poderia ser diferente, o ativo poderia ser menor do que o passivo, aí nós teríamos uma operação endividada, né? Ou seja, se eu vendesse todo o meu ativo, não cobriria o meu passivo. Então, só para vocês terem uma ideia. Agora nós vamos falar sobre outro relatório contábil, uma outra demonstração. Esse é o balanço, né, patrimonial. Agora nós vamos falar de demonstração do resultado do exercício, DRE ou só DR. A função da DR é mostrar se a tua operação deu lucro ou prejuízo. Como é que funciona? Então ele tem essa estrutura aqui. Na primeira linha lá, estou vendo aqui o exercício do último, que encerrou em 31 de dezembro. Então você pode fechar por mês, por ano, acumulado do ano, né? O ideal na tua operação é que você vai fazendo todo mês essa tua DRE e no final de 12 meses você tem o acumulado do ano. Então, como é que funciona? Lembra que a gente conversou lá em cima do conceito de receita, que é proveniente da venda dos teus produtos ali. No exemplo aqui do café. Poderia ter outras receitas aqui que eu comentei lá, de aluguéis ou de aplicação no banco e tal, mas no nosso exemplo aqui tem os produtos que você vendeu. E nessa empresa que vende só café, né, é a empresa Fazenda Café Bom Limitada. Então, tudo que ele vendeu de café está aqui na receita, né? Mas poderia ser outro produto, arroz ou vários produtos, aí você somaria todos os produtos e colocaria aqui. Hortifruti, o que fosse, a receita disso você colocaria aqui. Então, eu vendi café, 3 milhões aqui, ou 3 mil, como que. Só que para produzir esses itens, esse café que eu vendi, eu tive um custo. Lembra lá o custo da produção? Então, eu tive o custo das sementes do café, da mão de obra que trabalhou na lavoura, os insumos, energia elétrica, etc. Vejam, aqui é aquele conceito de custo que a gente viu lá em cima. Só o que tiver envolvimento direto com a produção.
Então aqui não está salário do pessoal do administrativo, não está outras coisas aqui. É só o custo direto da produção. Então, as receitas foram 3 mil. Para produzir isso eu tive um custo de 2 mil. Logo, o lucro bruto, eu ainda não tirei imposto e outras despesas, por isso chama lucro bruto, foi de 1.000. Né? 1 milhão, 1.000, como queira. Aí eu tenho as despesas operacionais, que são as despesas administrativas. Por exemplo, a equipe que trabalha eventualmente no escritório, um vendedor, o salário dele está aqui dentro, material do escritório, água, energia lá do escritório, outras despesas, tal, está tudo aqui dentro das despesas administrativas, que não tem envolvimento direto com a produção, são despesas. Então foi 500. 1.000 menos 500 menos 200, sobrou 300 de lucro. Né? Ainda foi tirado aqui os impostos que tem que recolher para o governo e chegamos lá no final da DRE com um lucro de 300. Então é assim que apura. E a maioria das empresas se enrola nisso, que mistura as despesas pessoais com a da operação, né? Quebra lá o princípio da entidade e não consegue ter esse resultado aqui. Não sabe se a tua operação está dando lucro ou prejuízo, que mistura tudo as contas. Né? Então, por onde começar? Primeiro é ter bem claro os custos e as despesas. Coloque num caderno, numa planilha, num software, aonde for, mas tem um custo por produto. Tem arroz, café, feijão, de cada um dos produtos. Quais foram os insumos, as sementes, a mão de obra, etc, etc, para cada um daquele produto. Se tem um trator que trabalha um pouco para o café, um pouco para o arroz, você vai fazer um rateio do custo desse trator, um pouco para o café, um pouco para o arroz. Se tem energia elétrica, você vai estimar um pouco de energia elétrica para o café, um pouco para o arroz, ou para quantos produtos você tiver ali, você vai fazer um rateio. No final, você vai saber o custo daquela produção, o custo daquele produto ali. E essa é a ideia para tudo quanto é produto que você vende. Bem como as despesas administrativas que você tem. Vai controlar também para no final do período você ter um custo. Para daí você saber se a receita daquelas vendas, tirados os custos, as despesas e os impostos, deu lucro ou prejuízo. Essa é a ideia da DRE. Os outros relatórios eu não vou comentar nesse momento, mas é bom que vocês leiam, né? E vamos chegar aqui, ó, a importância da contabilidade para o meio rural. Eu acho que com tudo isso que eu falei de DRE, de balanço, bem, patrimônio, eu acho que isso já fica evidente, né? É uma vantagem competitiva para o produtor rural que se esforça e faz seu controle. É um desafio fazer esse controle e fazer essa contabilidade. Mas precisa, para você ter noção correta do teu negócio, da tua operação, se está dando lucro ou prejuízo. Classificação das atividades rurais. Pode ser o cultivo da terra, criação de animais ou transformação de produtos agrícolas. Né? Isso também é bem tranquilo de entender. Vocês leem aqui, vocês vão entender direitinho. Vamos para frente. Mais para frente, isso aqui também vou deixar para vocês verem. Aqui, normas para contabilidade, a lei, tal, os pronunciamentos contábeis, vou deixar para vocês lerem. Aqui, formas jurídicas de exploração do negócio. Era isso que eu queria comentar com vocês. A gente já viu lá em cima as entidades. Pode ser entidade pessoa física ou pode ser entidade pessoa jurídica. Pessoa física é fácil de entender, é aquela que tem o CPF. Né? Só que muitas vezes o produtor rural confunde a sua pessoa física, né? O Joãozinho lá, CPF número tal, com a empresa de produto rural, João, não sei das quantas lá, vende café. É a operação dele. Né? Mesmo que não seja formalizado, é uma entidade diferente da sua pessoa física. Isso que eu quero deixar claro para vocês, não importa se está formalizado ou não. Mas se quer formalizar, existem várias formas. Então tem a pessoa física e tem a pessoa jurídica. Aqui. A pessoa jurídica, na pessoa física, você tem vantagens fiscais e vai pagar menos impostos. Na pessoa jurídica, você vai pagar mais impostos. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, né, que é o financiamento da Seguridade Social, ITR, Imposto de Propriedade Territorial Rural, e em alguns casos ICMS. Então, vários tipos de impostos. Vamos ver como é que eu posso classificar, me formalizar como produtor rural. Nós temos o empresário rural e o produtor rural autônomo. Como produtor rural autônomo, eu posso ser pessoa física. Então, essa é a pergunta que sempre vem. Eu posso continuar como pessoa física na minha produção rural? Pode. Só tem uma exigência. A legislação pede que você faça um livro caixa. O que é o livro caixa? É um livro que você vai registrar lá todas as suas despesas, seus custos e as suas receitas. Né? Se você não souber fazer o livro caixa, tem software facinho que faz isso. Se pede para um contador fazer, você tem que ter isso. Para no final do período,
saber se você deu lucro ou prejuízo e declarar o imposto de renda da pessoa física. Então, recapitulando, né, o produtor rural pode ser pessoa física, ele só está obrigado lá então a fazer o livro caixa, né, e declarar o imposto de renda todo ano. Pode manter como pessoa física. Agora, se ele for uma pessoa física, mas ele não é um pequeno produtor rural, ele é um grande produtor rural, aí ele vai ter que fazer todas as obrigações fiscais, lá, todos aqueles demonstrativos que a gente falou. Mas vamos voltar um pouquinho. Mesmo que você seja um pequeno produtor rural, quer se manter como pessoa física, você só está obrigado a fazer o livro caixa, não é obrigado a fazer os outros demonstrativos, eu aconselho que você faça pelo menos o balanço e a DRE, mesmo que você não seja obrigado. Por quê? Porque daí você vai ter um controle mais efetivo, né? Esses relatórios vão ajudar como suporte gerencial para você. A DRE para saber se deu lucro ou prejuízo e o balanço para você ter um retrato ali do patrimônio da entidade, ativo, passivo, patrimônio líquido e tal. Isso vai te ajudar, vai ser uma vantagem competitiva, e mesmo você não estando obrigado. Tá? Bom, pessoa física a gente viu. A outra possibilidade é como empresário rural na forma individual. Né? Então, tem um tipo de empresa que você registra na junta comercial que é o empresário individual. Não precisa ter sócio, por isso que chama empresário individual. E tem outras categorias de empresa que daí você vai ter que ter sócio, né? Sociedade simples, sociedade empresária, né? Tem a sociedade simples, normalmente é para as cooperativas, né? A sociedade simples. E daí tem as sociedades empresárias, né? Incluindo a sociedade individual, mas tem outras que daí você precisa ter sócio. Se você não quer ter sócio, você pode fazer a sociedade empresária da forma individual. Pessoa jurídica, vai ter CNPJ. Puxa, mas será que vale a pena eu ter CNPJ? Depende de onde você quer chegar. Se você é um produtor pequeno, ainda não tem muita receita, né? É pequenininho, né? Então, talvez valha a pena ainda você se manter por pessoa física. Mas você quer crescer, você quer produzir mais, quer ter mais receita, tal. Vai chegar uma hora que você vai precisar se formalizar como uma empresa, porque quem compra de você vai querer uma nota fiscal, com o CNPJ fica mais fácil, por exemplo, captar recursos num banco, né, de pegar crédito num fornecedor, né? Então tem suas vantagens e desvantagens. Vai ter mais impostos aí que você vai pagar, mas por outro lado tem algumas vantagens. Né? Então essa diferenciação ali que eu queria falar para vocês de pessoa física e pessoa jurídica no meio rural. Mas a questão mesmo principal é separar os custos e as despesas da sua pessoa física, né, e da sua operação. Você tem esses controles separadinhos. Isso que eu queria comentar para vocês aqui do nosso tema número 1. Né? Encerramos aqui o tema número 1. Mas mesmo com esse vídeo, com esses apontamentos, não deixe de estudar mais a fundo a apostila e olhar os demais vídeos e material complementar lá na biblioteca.